E se eu te dissesse que o segredo mais bem guardado sobre como moldar a sua realidade, sobre como usar a força do seu pensamento para criar a vida que você deseja, não foi descoberto por físicos quânticos no século passado, nem por gurus de autoajuda na Califórnia? E se eu te dissesse que esse segredo está escondido há mais de 2000 anos, em plena vista, dentro de um livro que talvez esteja na sua estante agora mesmo? E se a chave para a chamada lei da atração estivesse o tempo todo codificada nas palavras de um dos maiores mestres da mente que já caminharam sobre a Terra, Jesus Cristo? Essa afirmação pode soar chocante, talvez até herética para alguns. Fomos ensinados a ver os ensinamentos de Jesus sob uma ótica estritamente religiosa, moral ou histórica. Mas e se essa for apenas a primeira camada de um conhecimento infinitamente mais profundo? E se as parábolas, aquelas histórias simples sobre semeadores, tesouros e lâmpadas, fossem, na verdade, um manual de instruções preciso e poderoso sobre a mecânica da consciência humana e sua capacidade de influenciar o mundo material? Hoje, nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos tirar o véu do dogma e da tradição para enxergar o que está por trás. Nós vamos decodificar 3 ensinamentos específicos de Jesus que, quando colocados juntos, revelam um sistema de 3 passos para alinhar sua energia mental e manifestar resultados extraordinários na sua vida. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar para sempre a maneira como você lê textos antigos e, mais importante, a maneira como você enxerga o poder que reside dentro da sua própria mente. Antes de mergulharmos nas parábolas, precisamos estabelecer uma premissa fundamental, uma ideia que serve como a chave mestra para abrir todas essas portas. A premissa é: o pensamento não é apenas uma atividade bioquímica abstrata que acontece dentro do seu crânio. O pensamento é energia. Uma energia real, vibrante e criativa. Cada pensamento que você sustenta em sua mente emite uma frequência específica. Pensamentos de medo, dúvida e escassez vibram em uma frequência baixa. Pensamentos de alegria, gratidão, amor e abundância vibram em uma frequência altíssima. O universo, por sua natureza, responde a essas frequências. Ele não responde ao que você diz que quer. Ele responde à energia que você emana. Essa ideia, que hoje é explorada pela física quântica e por incontáveis tradições espirituais, parece ter sido o pilar central do conhecimento que Jesus tentava transmitir. Ele não estava apenas nos ensinando a ser bons. Ele estava nos ensinando a gerenciar nossa energia interna, a nos tornarmos mestres da nossa própria vibração, para que pudéssemos cocriar uma realidade mais elevada. E o primeiro passo nesse processo, a fundação de todo o edifício, está magistralmente escondido na parábola do semeador. A maioria de nós já ouviu essa história. Um semeador saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em solo rochoso, onde não havia muita terra. Elas brotaram rapidamente, mas quando o sol apareceu, as plantas secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e as sufocaram. E, finalmente, outras caíram em terra boa, e deram uma colheita que rendeu 100, 60 e 30 por 1. A interpretação tradicional nos diz que a semente é a palavra de Deus, e os solos são os tipos de pessoas que a ouvem. Isso é verdade, mas é apenas a superfície. Vamos mais fundo. A semente pode ser qualquer coisa. Uma ideia de negócio genial, o desejo de um relacionamento saudável, a meta de alcançar a liberdade financeira, um insight espiritual profundo. A semente é o potencial puro, é a sua intenção. O erro que 99% das pessoas cometem, especialmente no mundo da autoajuda, é focar obsessivamente na semente. Elas buscam a afirmação perfeita, o mantra mais poderoso, a técnica de visualização mais avançada. Elas passam a vida inteira procurando por sementes mágicas, acreditando que se encontrarem a semente certa, sua vida mudará instantaneamente. Mas a parábola nos dá um aviso chocante. A qualidade da semente é quase irrelevante se o solo não estiver preparado. O poder não está na semente, está no terreno.
Você pode ter a semente da árvore mais magnífica do mundo, mas se você a jogar no asfalto, nada vai acontecer. A lição número 1 de Jesus sobre o poder do pensamento é: pare de se preocupar tanto com a intenção e comece a trabalhar obsessivamente no seu estado mental. O seu estado mental é o solo. Vamos analisar esses 4 tipos de solo, porque eles são um diagnóstico preciso dos estados mentais que bloqueiam o nosso poder de manifestação. O primeiro é o solo à beira do caminho. Jesus explica que este é aquele que ouve a palavra, mas não a entende, e o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Em termos modernos, o que é a beira do caminho? É a mente distraída. É a mente superficial, que pula de um vídeo para outro, de um pensamento para outro, sem nunca aprofundar nada. Você assiste a um vídeo inspirador, sente uma onda de motivação, tem uma ideia brilhante. E 5 minutos depois, você pega o celular, começa a rolar o feed, responde a uma notificação, e a semente daquela ideia poderosa é comida pelos pássaros, da distração digital. A sua mente se tornou um caminho público, onde qualquer pensamento aleatório pode passar e pisotear as sementes preciosas que você tenta plantar. A falta de foco e profundidade torna seu solo mental duro e impenetrável. A semente nem sequer consegue entrar. Ela fica na superfície, vulnerável, até que o próximo estímulo a leve embora. Quantas ideias incríveis, quantos projetos transformadores morreram assim na sua vida? A primeira tarefa, portanto, é sair da beira do caminho. É criar um espaço mental protegido, um santuário onde as ideias possam ser recebidas sem serem imediatamente roubadas. O segundo é o solo rochoso. Este é fascinante. Jesus diz que a semente brota com alegria, mas como não tem raiz, dura pouco. Quando surgem problemas ou perseguições por causa da palavra, a pessoa logo se escandaliza. Este é o terreno do entusiasmo superficial. É a mente da motivação de segunda-feira. Você decide que vai acordar às 5 da manhã, meditar, ir para a academia e construir um império. Você está eufórico. A semente brota, mas na quarta-feira está chovendo, você dormiu mal e a cama está quente. O primeiro obstáculo, o primeiro calor do sol, aparece e como não há profundidade, não há raiz. Todo aquele entusiasmo seca e morre. A mente rochosa ama a ideia do sucesso, mas odeia o processo. Ela quer o resultado sem o esforço, a colheita sem o cultivo. A raiz de uma planta é o seu porquê. É a sua convicção profunda, o seu compromisso inabalável. Sem essa raiz, qualquer dificuldade, qualquer crítica, qualquer desafio vai queimar a sua intenção. Pense nisso. Quantas vezes você começou algo com grande empolgação apenas para desistir na primeira dificuldade? Você não tinha um problema de motivação, você tinha um problema de solo. Era um solo rochoso, sem profundidade de compromisso. O terceiro solo é talvez o mais comum nos dias de hoje, entre espinhos. Jesus descreve este como aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Os espinhos são um retrato perfeito da mente ansiosa e dividida. A semente até consegue brotar, a intenção começa a se desenvolver, mas ela precisa competir por energia e nutrientes com milhares de outras coisas. As ervas daninhas da preocupação, o medo do futuro, a ansiedade sobre as contas a pagar, o desejo por mais coisas materiais, a comparação com os outros nas redes sociais. Imagine que você planta a semente da paz interior. Você começa a meditar, mas enquanto medita, sua mente está sendo sufocada pelos espinhos. Preciso responder aquele e-mail. Será que vou conseguir o dinheiro para o aluguel? O que fulano pensou de mim? A semente da paz não tem chance. Ela é estrangulada pela energia da preocupação. Ou você planta a semente da prosperidade. Você afirma, eu sou abundante. Mas logo em seguida, os espinhos do pensamento de escassez crescem ao redor. Mas a economia está ruim. Eu nunca tive sorte com dinheiro. É egoísmo querer ser rico. Sua energia está dividida.
Sua mente é um campo de batalha entre a intenção que você quer cultivar e as crenças limitantes e medos que já habitam ali. E na maioria das vezes, os espinhos, por estarem mais arraigados, vencem. Eles sugam toda a luz do sol, toda a água, toda a energia vital, e sua nobre intenção morre sufocada. A lição aqui é brutalmente clara. Você não pode cultivar uma flor em um jardim cheio de ervas daninhas. A preparação do solo exige arrancar os espinhos. Exige um trabalho consciente de limpar a mente das preocupações, dos medos e dos desejos conflitantes que dissipam sua força de pensamento. E, finalmente, chegamos à boa terra, o solo que ouve a palavra, a entende e produz frutos. O que caracteriza a boa terra? Ela é profunda, limpa e receptiva. A mente que é boa terra é uma mente focada, serena e fértil. Ela não é dura pela distração, nem superficial pelo entusiasmo passageiro, nem infestada pelas ervas daninhas da ansiedade. É uma mente que foi cultivada. Cultivar a mente, preparar o terreno, é o trabalho espiritual e de desenvolvimento pessoal mais importante que existe. Significa praticar o silêncio para poder ouvir a própria intuição. Significa questionar e arrancar as crenças limitantes, os espinhos. Significa desenvolver a profundidade do compromisso, criar raízes. Significa treinar o foco e a atenção plena para não viver à beira do caminho. A parábola do semeador, portanto, nos entrega o primeiro e mais crucial passo para o domínio do pensamento. O seu mundo interior, o seu estado mental, precede toda e qualquer manifestação externa. Antes de tentar plantar qualquer semente de desejo no universo, você tem a responsabilidade de se tornar um bom agricultor da sua própria mente. Limpe o terreno, are a terra, remova as pedras e os espinhos. Crie um oásis mental de clareza, foco e paz. Só então, qualquer semente que você plantar não terá outra opção a não ser florescer abundantemente. Agora que entendemos a importância de preparar o solo, a próxima pergunta é: como direcionamos a energia nesse solo fértil? Depois de preparar o campo para onde devemos olhar, e isso nos leva diretamente ao segundo ensinamento. Uma metáfora tão poderosa e direta que é quase como se Jesus estivesse nos entregando um segredo da física quântica. A lâmpada do corpo. Ele diz, em Mateus 6, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Vamos decodificar isso. Obviamente, ele não está falando dos nossos globos oculares físicos. Os olhos aqui são um símbolo para a nossa percepção, nosso foco, nossa atenção, nossa intenção. O olho da mente. É a lente através da qual interpretamos e interagimos com o mundo. E a afirmação de Jesus é uma das mais radicais de toda a história. A qualidade do seu foco determina a qualidade da sua vida inteira. A sua percepção não apenas observa a realidade, ela a ilumina, ela a cria. Pense nisso. A sua vida, o seu corpo, no sentido de sua experiência de vida total, pode estar cheia de luz ou cheia de trevas. O que determina isso? A qualidade dos seus olhos. O que são olhos bons? Um olho bom, no original grego, é haplous, que significa simples, único, generoso. É um foco singular, puro, descomplicado. É a capacidade de olhar para o mundo e ver o bem, a oportunidade, a beleza, o potencial. Uma pessoa com olhos bons olha para uma crise e vê uma oportunidade de reinvenção. Olha para uma crítica e vê um feedback para crescimento. Olha para uma pessoa difícil e vê uma alma ferida precisando de compaixão. Seu foco é como uma lâmpada poderosa que ilumina tudo ao seu redor com clareza, positividade e energia. Consequentemente, todo o seu corpo, sua experiência de vida, é preenchido com essa mesma luz. Ela se sente energizada, otimista, em paz. E o que são olhos maus? A palavra grega é poneros, que significa mau, perverso, mas também mesquinho, invejoso. É um foco dividido, negativo, que
que busca o defeito. Uma pessoa com olhos maus olha para o sucesso de um amigo e sente inveja. Olha para um desafio e vê um obstáculo intransponível. Olha para o mundo e vê escassez, competição e perigo. Seu foco não ilumina. Ele projeta sombras. Ele distorce a realidade, colorindo tudo com as tintas do pessimismo, do medo e do ressentimento. O resultado? O teu corpo será tenebroso. Sua experiência de vida se torna escura, pesada, confusa e cheia de sofrimento. E ele termina com uma advertência arrepiante. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Isso significa que se a sua própria fonte de percepção, a sua consciência, está programada para ver o negativo, então não há esperança de encontrar luz em nenhum lugar. Você está vivendo em uma prisão autoimposta, onde a própria ferramenta que deveria te libertar é a que te mantém acorrentado. Este ensinamento é um precursor direto do que a psicologia moderna chama de viés de confirmação e sistema de ativação reticular. Nosso cérebro é programado para encontrar evidências daquilo em que já acreditamos. Se você acredita que o mundo é um lugar perigoso, seu cérebro vai filtrar a realidade e te mostrar apenas as notícias sobre crimes, acidentes e desastres para confirmar sua crença. Se você foca na falta de dinheiro, tudo o que você vai perceber são as contas chegando, os preços subindo, as oportunidades que você não pode aproveitar. Seus olhos estão programados para o mal, para a escassez, e sua realidade se torna tenebrosa. Por outro lado, se você deliberadamente treina seus olhos para serem bons, se você decide focar na gratidão, nas oportunidades, nas lições, seu cérebro começa a te mostrar um mundo completamente diferente. Você começa a notar as pequenas gentilezas, as sincronicidades, as portas que se abrem. A realidade externa pode não ter mudado, mas a sua luz interna a transformou completamente. A lição prática aqui é monumental. Depois de preparar o seu solo mental, o segundo passo é escolher conscientemente onde você coloca o seu foco. Você é o guardião da lâmpada. Você decide se seus olhos serão bons ou maus. Isso é um ato de vontade. É acordar de manhã e decidir. Hoje, eu vou procurar o bem. Hoje, minha atenção será uma ferramenta para iluminar, não para amaldiçoar. Hoje, eu escolho ter olhos bons. Isso significa praticar a gratidão ativamente. Significa reformular os desafios como oportunidades. Significa celebrar o sucesso dos outros como se fosse o seu. É um treinamento diário para ajustar a lente da sua percepção. Quando seu solo está fértil e sua lâmpada está emitindo uma luz clara e positiva, você criou as condições ideais para o crescimento. Mas falta um ingrediente. A peça final que une tudo e acelera o processo de manifestação de uma forma quase milagrosa. Isso nos leva ao nosso terceiro conjunto de ensinamentos, as parábolas gêmeas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Elas são curtas, mas contêm uma densidade de sabedoria explosiva. Primeiro, a do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Logo em seguida, a da pérola. O reino dos céus é também como um negociante que procurava pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Essas duas histórias parecem simples, mas elas descrevem o terceiro e último estágio da manifestação consciente, o poder da intenção única e inabalável, abastecida pela emoção da alegria. Vamos dissecar isso. Em ambas as histórias, acontece algo crucial, a descoberta de algo de valor supremo, o tesouro, a pérola. Isso representa o momento em que você encontra o seu grande objetivo. Não é apenas uma meta passageira, é o seu propósito, a sua paixão, a verdade que ressoa no fundo da sua alma. Pode ser a visão de um negócio que vai mudar o mundo, o chamado para ser um artista, a decisão de viver uma vida de serviço, ou o encontro com uma verdade espiritual que reorganiza todo o seu universo. É algo tão valioso que, em comparação,
Todo o resto se torna secundário. E qual é a reação do homem e do negociante? É dupla. A primeira é emocional, cheio de alegria. Esta não é uma alegria qualquer. É a euforia do alinhamento. É o sentimento de "é isso" que eletrifica cada célula do seu corpo. Essa alegria não é uma consequência do objetivo alcançado. Ela é o combustível para alcançá-lo. A emoção positiva de alta frequência gerada pela clareza de propósito é a energia que move montanhas. Muitos tentam manifestar seus desejos a partir de um lugar de necessidade, de falta, de desespero. Isso é como tentar fazer um carro andar com o tanque vazio. Jesus, através dessa parábola, nos ensina que a alegria da descoberta, a certeza do propósito, é o verdadeiro motor da criação. A segunda reação é a ação. Vendeu tudo o que tinha e comprou. O que isso significa em um nível de consciência? Vender tudo é uma metáfora poderosa para o desapego e o foco absoluto. Significa que, uma vez que você encontrou seu tesouro, sua pérola, você voluntariamente abre mão de tudo o que não serve a esse propósito. Você vende suas dúvidas, seus medos, suas desculpas. Você vende seus velhos hábitos que drenam sua energia. Você vende os relacionamentos que te puxam para baixo. Você vende as distrações, as metas secundárias, o plano B, C e D que dividem sua atenção e seu poder. É o ato supremo de comprometimento. É declarar ao universo, com cada fibra do seu ser: isto é o que eu escolho, e eu estou disposto a apostar tudo nisso. Essa concentração de energia em um único ponto cria uma força de atração imensa. A sua intenção deixa de ser um desejo vago e se torna um comando. Você não está mais apenas plantando uma semente, você está comprando o campo inteiro. Você está reivindicando aquela realidade como sua. Essa atitude de vender tudo elimina a energia dividida que vimos no solo com espinhos. Quando sua mente está 100% focada em um único objetivo que te enche de alegria, não há mais espaço para os espinhos da dúvida e da preocupação crescerem. Você alcançou o estado de coerência mental e emocional. Sua mente, seu coração e suas ações estão em perfeito alinhamento, todos apontando na mesma direção. E quando isso acontece, o universo não tem outra escolha a não ser conspirar a seu favor. Você se torna uma força da natureza. Agora, vamos juntar as peças. O que descobrimos aqui não são 3 histórias isoladas. É um sistema. Um protocolo de 3 passos para alinhar sua energia e se tornar um mestre criador da sua realidade, diretamente das palavras de Jesus. O primeiro passo, revelado na parábola do semeador, é o preparo. É o trabalho interno de cultivar o seu solo mental. Você precisa se tornar boa terra. Isso significa limpar sua mente das distrações que a tornam superficial, do entusiasmo sem profundidade que te faz desistir, e, acima de tudo, das ervas daninhas do medo, da dúvida e da preocupação que sufocam seu potencial. É a fase da purificação, da meditação, do autoconhecimento, de criar um santuário interno fértil e receptivo. Sem essa fundação, nada de duradouro pode ser construído. O segundo passo, da lâmpada do corpo, é o foco. Uma vez que seu solo está preparado, você precisa direcionar sua percepção. Você precisa escolher conscientemente ter olhos bons. Isso significa treinar sua mente para ver o positivo, para focar nas soluções e não nos problemas, para iluminar o mundo com uma energia de gratidão e possibilidade. Seu foco é a lâmpada que guia a energia criativa. Onde você coloca sua atenção, a sua energia flui. Você precisa ser um guardião implacável do seu foco, garantindo que ele esteja sempre ajustado para a frequência da luz, e não das trevas. E o terceiro passo, do tesouro escondido e da pérola, é a intenção inabalável. É o momento de clareza suprema em que você encontra seu propósito, seu grande objetivo. E movido por uma alegria contagiante, você vai all in. Você vende tudo o que não serve a essa visão. Você se compromete totalmente, canalizando toda a sua energia, todo o seu foco, todo o seu ser na realização daquele único ponto.
É a fusão do solo preparado com a luz focada, direcionada com a força de um laser por uma intenção única e poderosa. Preparar, focar, agir com intenção total. Este é o código da manifestação de Jesus. Não é sobre pedir coisas a uma entidade externa. É sobre se tornar a pessoa capaz de receber e sustentar a realidade que deseja. É um processo de transformação de dentro para fora. Primeiro, você se transforma no solo fértil. Depois, você se torna a luz que ilumina o caminho. E, finalmente, você se torna a força de vontade que compra o campo inteiro. Essa sabedoria, escondida por milênios sob camadas de interpretação religiosa, é incrivelmente prática e relevante para nós hoje. Vivemos em um mundo que constantemente tenta nos transformar em solo ruim. A cultura da distração nos puxa para a beira do caminho. A cultura da gratificação instantânea nos torna solo rochoso. E a cultura do medo e do consumismo planta espinhos em nossa mente 24 horas por dia. Mais do que nunca, precisamos nos tornar agricultores conscientes da nossa paisagem interior. Precisamos entender que o nosso poder não vem de manipular o mundo exterior, mas de dominar o mundo interior. As ferramentas não são novas, elas são atemporais. Elas nos foram dadas há muito tempo. Não em forma de mandamentos rígidos, mas em forma de metáforas vivas, de histórias que respiram, esperando para serem decodificadas por aqueles com ouvidos para ouvir e olhos para ver. A sua vida, neste exato momento, é um reflexo direto da qualidade do seu solo, da direção da sua luz e da clareza da sua intenção. Não há acidentes. O que você está colhendo hoje foi plantado em algum momento no passado. Mas a boa notícia, a notícia mais libertadora de todas, é que você pode começar a preparar um novo campo hoje, agora mesmo. Você pode começar a arrancar os espinhos do medo. Você pode decidir limpar as pedras da superficialidade. Você pode escolher ajustar o foco da sua lâmpada de mal para bom. Você pode começar a procurar pelo seu tesouro, pela sua pérola, com a certeza de que ela já existe, esperando para ser encontrada. Este conhecimento não exige que você mude sua religião ou abandone suas crenças. Ele apenas te convida a ir mais fundo, a enxergar que por trás das histórias que moldaram a civilização ocidental, existe uma ciência da mente, uma física da alma, que é tão real e tão aplicável hoje quanto era há 2000 anos. A escolha, como sempre, é sua. Você pode continuar a viver à mercê das circunstâncias, sendo um solo pisoteado à beira do caminho, ou pode pegar o arado, a lâmpada e o mapa do tesouro e começar a jornada para se tornar o mestre agricultor do seu próprio destino. Dessas 3 parábolas, qual delas mais ressoou com o momento que você está vivendo agora? É a fase de preparar o terreno, de limpar os espinhos e as pedras? É a fase de ajustar o foco, de treinar seus olhos para ver a luz? Ou é a fase de ir com tudo em busca do seu tesouro, de vender o que não serve mais? Me conte aqui nos comentários. Eu faço questão de ler e aprender com a jornada de cada um de vocês. E se você quer continuar decodificando essa sabedoria antiga para transformar sua vida moderna, se a sua busca é por um conhecimento mais profundo, que vai além do superficial, então faça um favor a si mesmo e clique no botão de se inscrever e ative as notificações. Nossa jornada juntos para desvendar os códigos da consciência está apenas começando, e eu garanto que você não vai querer perder o que vem a seguir.